Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Espero que a iluminação esteja boa, porque eu não trouxe o equipamento de sempre, mas enfim, o importante não é eu, é a informação, não é? E é o seguinte, meus irmãos, tudo que a gente falou ao longo desses anos, nós que vamos completar quase 10 anos aqui do nosso trabalho, se tem uma coisa que a gente avisou e alertou, era o que vai acontecer agora. Você desperto percebeu todos os passos que estavam sendo dados ano após ano para chegar onde a gente está chegando agora. Esses passos agora começam a virar lei, começam a se concretizar. Infelizmente, para nós brasileiros, o sistema percebeu isso e começou a usar justamente essas verdades que a gente falava. Não tinha como eles negar, então eles disseram: olha, eu sou essas verdades, eu concordo com você, eu falo essas mesmas coisas, então eu estou aqui para te representar e nunca estiveram. Entra um, sai outro e todos continuam andando nessa agenda. Alguns mais rápido, vão correndo, e outros em passos mais lentos, que é o que a gente tentava alertar. Olha, é melhor colocar o que é mais lento do que o que quer avançar nas pautas muito mais rápido. Imagina aquele cara que tem uma entrega para fazer, ele tem 10 minutos, tem um que leva os 10 minutos para entregar e tem outro que passa 25 minutos. Eu colocaria o de 25 se eu quero que demore, mas as pessoas não entenderam isso e queriam santos. Não, eu quero um santo, eu quero colocar um santo. Jesus Cristo nunca foi político, meu irmão, porque ele é o único santo. Infelizmente não entenderam isso, escolheram o pior e agora a gente paga as consequências disso. Muito perigo, meus irmãos, se isso aqui for aprovado, e vou dizer para vocês com todas as letras, não tem como mais ficar no Brasil. Não tem como, é fato. Espero que não seja, espero que as pessoas entendam isso, a mídia não está noticiando, mas só para você entender mais ou menos o que é, você sabe que uma pessoa que não tem independência financeira, uma pessoa que depende de outras pessoas, ela jamais vai ser realmente dona da sua vida. Por exemplo, você trabalha numa firma. Eu sei que eu, morando aqui no Nordeste, já passei muito por isso. Eu perdi empregos porque o cara dizia: olha, você tem que cortar o cabelo. Na nossa empresa nós não queremos ninguém com cabelo longo. O que é que tem a ver o trabalho que eu vou fazer com o meu cabelo? Tem nada a ver, mas eu perdi muitos empregos e hoje ainda as pessoas passam pela mesma coisa, né? Isso é por quê? Porque ali está o capital e se você quer entrar nele, se você quer participar, você tem que se submeter a algumas regras. Eles sabem disso, todos os governos comunistas sabem disso, eles precisam tirar a independência das pessoas financeira para que elas possam depender deles cada vez mais, das ajudas deles e assim perder a sua autonomia, perder a sua valentia, perder o seu orgulho. Literalmente é isso. E é o que eles querem fazer agora. O plano que eles têm, vou deixar um professor explicar, um dos maiores professores que eu nem conhecia, mas passei a conhecer agora, que é o professor Roberto Sassi, né? Um dos maiores professores de contabilidade aqui do Brasil, e eu vou colocar em tela grande para você ouvir o que é que ele tem a dizer da nova proposta, né, desse lindo e amoroso governo que está aí e qual é a verdadeira intenção. Em seguida a gente volta. Olá, meu povo, olha só. Provavelmente essa semana é a semana mais grave, mais terrível em toda a história do país. Isso que a imprensa vem divulgando como sendo reforma tributária, não há nada de reforma tributária. Eu vou resumir os pontos mais importantes aí. A parte mais crucial que existe no chamado reforma tributária não é uma reforma tributária. É que, por exemplo, o ICS que você paga vai para onde? Para o município. O ICMS que você paga vai para onde? Lá para o Estado. E o que essa reforma tributária está trazendo? Que todos os tributos pagos no país, até mesmo IPTU, vai tudo para a União. E a União é que vai fazer o repasse disso a seu critério. Esse é o comunismo que estamos vivendo. É a ditadura que estamos vivendo. Esse é o ponto-chave absurdo. Tá? Aí você pergunta: mas isso não vai ser aprovado? Claro que vai. Tudo indica que vai ser aprovado. Não tá tendo, primeiro que não tem nenhuma reação popular. A população parece que está totalmente ignorando ou é ignorante, não está sabendo o que está acontecendo. Segundo, hoje é terça-feira. Ontem, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele se reuniu com o presidente Lula e o PT e decidiu essa semana fechar a Câmara. A Câmara não está funcionando não. Está todo mundo articulando para aprovar essa reforma tributária.
que não é nada de reforma tributária, e repito sempre. Então, isso acontecendo, esse ponto aí interessa aos parlamentares, interessa, porque nós temos 83% de parlamentares corruptos no país. E o que eles ganhariam aprovando um projeto como esse de autoritarismo, implantação do comunismo, autoritarismo no país? É que eles vão se perpetuar no poder. Nós passaremos a não ter mais eleições. As eleições serão eleições de H. E esses caras vão se manter. Eles vão querer fechar os canais de direita, por exemplo. A Jovem Pan já está falando em fechar, porque a própria Procuradoria-Geral da República pediu o fechamento da Jovem Pan. Tem cabimento um negócio desse? Enfim, esse é o ponto mais importante. O segundo ponto, que as pessoas não estão se atentando, é que nessa reforma tributária consta lá o fim da herança. Olha, é só no regime comunista é que a herança fica para a União, o Estado. Isso consta também nesse projeto e tantas outras coisas. Agora, outro ponto que vai afetar inclusive os pobres, e principalmente os pobres, é que a cesta básica vai aumentar em 63%. Então, acorde, minha gente. Estou só falando um pouco da verdade do que está acontecendo, que imprensa nenhuma está mostrando. Beleza? Vê se avisa aí seus amigos, começam a discutir essa realidade, porque eu acho que a população ficou acuada com tudo que aconteceu, mas se essa população não for para a rua, ó... Meus irmãos, isso aí é a coisa mais terrível, talvez seja o maior atentado contra a democracia que já foi feita legalmente. Acho que a melhor explicação é essa. É o maior atentado contra a democracia que já foi feito de forma legal. Se isso for aprovado, eles vão ter todo o poder concentrado, não vai ter mais, esse prefeito aqui discorda, esse governador aqui é contra, não vai mais existir isso, porque se o cara abrir a boca para dizer que é contra, ele vai perder tudo, ele não vai ter acesso a nada, ele não vai ter verba. Se já é difícil hoje do jeito que é, imagine agora tudo concentrado na mão desses parlamentares e desse manda-chuva que está aí. E é isso que ele quer fazer. Esse é o primeiro passo, meus irmãos, para o comunismo. De fato, os caras estão tentando impor isso aqui no Brasil. Você já não tem mais direito, pelo que eles querem passar aí, a sua herança, né? Seu pai, sua mãe, o seu avô trabalhou tanto para conseguir, pagando altos impostos, e aí ele quer deixar para você, ele não pode, ele tem que deixar para a União. Então, meus irmãos, esse tipo de proposta está sendo feito aí, por quê? Porque, primeiro, a base de tudo é a corrupção. Ele falou 88% dos parlamentares, eu diria 95% no mínimo por cento, tem algum tipo de problema judicial. Então, quando esses caras começam a falar grosso, os caras já pegam o telefone, amansa aí, porque senão tira aquele processozinho da gaveta. Outra coisa, meus irmãos, são esses partidos que a gente já falou aqui. Os partidos são envolvidos até o pescoço com o sistema, vou colocar assim, né? Então o cara entra ali, ele entra com aquela vontade, eu vou fazer a diferença, o povo confiou em mim, me colocou aqui, e aí ele não consegue fazer nada, porque aí o dono do partido vai freando ele, freando, e o cara só pelo fato de entrar em um partido onde o cara é investigado, é cheio de esquema de corrupção, por mais que ele tente ficar neutro a isso, meu irmão, é o que eles chamam de jogo. O cara tem que dançar a música que tá tocando, ele tem que saber os passos do jogo, não tem como ele ficar ali se ele não souber. Então a coisa é muito difícil, família. Ao mesmo tempo você vê outras coisas que não tem nada a ver, né, sendo colocado em consideração aí, como por exemplo o fundão eleitoral. É polêmico o que eu vou falar aqui, mas tem que ser dito. Um cara que não pega o fundão para se eleger, o cara que doa o salário dele quando ele entra, é porque ele está sendo pago por outra pessoa, é porque outra pessoa colocou ele ali e quer ele aprovando leis não a favor do povo, mas a favor de si próprio. É mais do que certo que a pessoa use verbas públicas para trabalhar para o público. Mas essa verba era para ser usada para saúde e educação. Não tem saúde e educação, não tem saneamento básico, não tem segurança, se a pessoa que estiver lá for desonesta e estiver trabalhando para terceiros. Então a conversinha daquele grupinho que você sabe bem qual é essa. Não, mas eu não usei. Sim, mas quem está financiando você? De graça você não trabalha. O que eu acho que deveria ser feito era uma reforma em tudo isso para ser gasto menos e colocar todo mundo junto. Olha, é agora, o horário eleitoral é esse. Fala aí a tua proposta, fala candidato 1, 2, 3, todos falavam, pronto, acabou. Nada de ficar, porque você tem mais tempo porque pagou mais e não sei quem, não sei quem. A televisão,
Todas as televisões, elas só podem funcionar com concessão pública. Então, é obrigação delas aceder o horário sem diminuição de imposto e sem nada do tipo. Elas têm que mostrar todos ali. E era para todos ter tempos iguais, mas eles não querem. Então a reforma que precisa ser feita, ela não é debatida. E fica levantando essas coisinhas, esses pontozinhos. Não, porque você usa, porque aquele não usa. O cara que não usa, na minha opinião, ele é muito mais suspeito, família. Muito mais suspeito, porque alguém está pagando a ele para que ele não use o fundão. E me diga uma coisa, você sabe como essas campanhas são caras. Você pagaria para trabalhar? Me diga, por mais que você goste do seu país. Agora, se eu dissesse, olha, vou colocar, tivesse condição, né? Vou colocar você como deputado, você vai me pagar agora 40 mil reais todos os meses para você ficar nessa cadeira. Você queria isso? Você ia trabalhar para o povo, em prol do povo, e ia me pagar mais ou menos aí 40 mil reais para ficar lá todos os meses. Você aceitaria isso? Não, Davi. E por que você acha que alguns deputados aceitam? Porque eles são bons, porque eles são samaritanos, são santos? Não caia nessa, meu irmão. É por isso mesmo que esse jogo, né? Um mostra que concorda com o povo, defende o povo, fala as coisas do povo, mas o que você vê sendo votado lá não tem nada de povo. Estão dando cada vez mais autonomia e poder ao sistema. Você vê que praticamente os dois lados, né? Tanto esse que está como o outro que estava, trabalharam para a autonomia do Banco Central. O que Enéas falava sobre isso? Já cansei de mostrar aqui. A pergunta é relativa à função do Banco Central. O mercado financeiro representa uma parcela importante da economia nacional, onde participam todos os segmentos da sociedade. E é necessário que esse mercado tenha tranquilidade suficiente e não fique sujeito às oscilações políticas. Bom, como é que o senhor entende a atuação do Banco Central? Como é que o senhor vê um Banco Central independente? Bom, esta também é pergunta de Gilberto Souza, do Rio de Janeiro, que nos telefonou no 8428000. Qual a posição de Enéas em relação às atuações do Banco Central, do Banco do Brasil também, acrescentando, e da Caixa Econômica Federal? Perfeito. Para o senhor Rubens, com todo o respeito à sua pergunta, como toda pergunta merece, nós temos no PRONA posição clara e inequívoca quanto a isso. O senhor disse, em sua alocução, que o sistema financeiro precisa ter tranquilidade. Concordo. Mas eu discordo de que o sistema financeiro deva ser o segmento da nação mais privilegiado. Eu entendo o sistema financeiro como um dos elementos, não como o mais importante. Nós vivemos hoje, os países ditos em desenvolvimento, uma ditadura financeira. Ditadura pura do capital. E do pior que é do capital improdutivo. E eu respondo ao senhor, é nossa posição com a qual ninguém é obrigado a concordar. Nós pensamos assim, se o Banco Central for independente, vamos fazer eleição para eleger o presidente do Banco Central. Não vamos eleger o presidente da República. No nosso modelo, é nosso, ninguém é obrigado a aceitá-lo. No nosso modelo, o Banco Central estará afinado com a política da presidência da República. Pode haver um órgão intermediário, isso é irrelevante, mas estará afinado. Essa é a nossa resposta. Não precisa nem de manda-chuva no país se o presidente do Banco Central é quem manda em tudo. Então, são coisas, meus irmãos, terríveis, né, que estão sendo feitas contra a nossa nação. Literalmente a gente perde a autonomia, a dívida aumenta, e aí essas coisas bizarras vão passando ali. Pode ter certeza que vai passar, né? E passando, você realmente pensa em outro país para você ir. Eu sei que é duro o que eu estou falando aqui, muitas pessoas não gostam. Não pode ser assim. Meu irmão, você gostando ou não da informação, ela não deixa de ser verdade. A verdade é essa, né? O fato é esse. O que você pode fazer é encarar isso de verdade mesmo, de frente, e parar para pensar, né, nas soluções. O que é que você pode fazer para proteger você e sua família. Porque caso isso seja aprovado, o que o professor explicou, não precisa eu falar, não tem mais solução. Aí, meu irmão, você está vivendo de fato, oficialmente, em um país comunista. E tem tudo para ser aprovado. Enfim. Uma com mais essa, meus irmãos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta às 7h30 da manhã. Lembre-se que tem análise de filme lá no canal 1, tá certo? Um abraço, meus irmãos. Que Deus proteja cada um de vocês e suas famílias. E te ilumine, né? Te abençoe e te mostre outro caminho. Porque a nossa nação está ficando cada vez mais difícil. A vida aqui, meus irmãos. Fui.